Guilherme Boulos não subiu, ele segue com 33. Problema gigantesco para o presidente Lula perder a cidade de São Paulo, tendo apostado e entrado. O Brasil está aqui, está desaprovando o governo, isso é uma catástrofe para o governo. Se tem alguém que ficou muito feliz com o apagão de São Paulo, foram os abutres da Globo News. Esses jornalistas estão há dias só falando nisso, na esperança de fazer do acontecimento um fato político, capaz de dar uma esperança à candidatura moribunda do invasor. Não há explicação para o fato, do meu ponto de vista, naquilo que eu consegui apurar, para a Enel não ter conseguido operar de novembro para cá, já era para antes de novembro do ano passado, não ter acontecido o que aconteceu em São Paulo. Termina hoje o prazo para a Enel responder ao Ministério da Justiça. Depois do último apagão do fim do ano passado, qual foi o grande projeto da Prefeitura, por exemplo? Se dependesse da vontade do governo Lula, né, principalmente a ala mais radical, a ala política, o contrato com a Enel já teria sido rompido. Meus amigos, a situação é basicamente a mesma que a Prefeitura flagrou ontem, tá? São duas vertentes aí, né? Vamos separar a atuação da ANEEL e também as decisões do governo federal. Bom, de fato, só foram gastos pela Enel 2,3 bilhões de reais. E são imagens exclusivas que você vê aqui no especial de domingo. Quem fez essas imagens, Daniela, foi um cliente qualquer com um drone? Não. Essas imagens foram feitas pela Prefeitura de São Paulo. Mas parece que não deu muito certo. A intenção de votos em Nunes até caiu bem pouco, mas o que subiu foi a de nulos, e a de Boulos continua a mesma coisa. Ou seja, o invasor continua em direção ao fracasso. Essa descida de Nunes, quer dizer, uma oscilação mesmo, de 4 pontos para baixo. Mas o que chama atenção? Guilherme Boulos não subiu, ele segue com 33, exatamente igual. Qual é o número que oscila para mais? É o número de brancos e nulo, nem mesmo aqueles que dizem que não sabem quem votar, viu? Brancos e nulos que sai de uma semana de 10% para outra 14%. Então pode mostrar sim um desembarque de Nunes, pode ser uma reação às chuvas, às enchentes, porque é claro que o prefeito, quem comanda a zeladoria da cidade, acaba sendo um alvo da insatisfação do morador atingido, por exemplo, pela falta de luz. Por mais que exista uma empresa que é responsável, muitos dos moradores não fazem essa conexão tão racional, né? Não, a culpa não é do prefeito, e também culpam por outras questões, a árvore que não é cortada, enfim. Então, este ponto chama atenção e mais, reflete a irritação que a gente tem visto dentro da campanha de Ricardo Nunes. Uma derrota de Boulos em São Paulo será uma tragédia para o Lula, que além de ter feito campanha para o invasor, o próprio PT investiu pesado com mais de 30 milhões de reais no primeiro turno e mais 20 milhões no segundo. Portanto, Lula está apostando alto em Boulos. Se no primeiro turno a gente falou aqui o tempo todo que Bolsonaro era o grande derrotado, com o Nunes ganhando, o Nunes perdendo, se o Boulos perde, o Lula vai contratou essa derrota. Não adianta dizer que não, porque quem disse que essa eleição ia ser entre Lula e Bolsonaro foi o próprio Lula. O Lula costurou, foi ele que liderou a costura para colocar a Marta Suplicy na vice do Boulos. E, como o Boulos até contei aqui, ele disse para mim no comecinho do segundo turno, todo mundo já sabe que o Lula me apoia. As pessoas não sabem que o Bolsonaro apoia o Nunes, que isso ia ser uma das estratégias, colar o Nunes no Bolsonaro. Mas isso vai ser um problema gigantesco para o presidente Lula perder a cidade de São Paulo, tendo apostado e entrado, não de forma presencial, Otávio, assim, né? Tá lá todo dia, não precisa. Mas vai ser uma derrota para o presidente. É expectativa, é planejamento, é você olhar e você ter uma promessa de um futuro, de um sonho, de algo que você está dando alguma coisa para as pessoas pensarem,
e terem como referência. A esquerda não faz isso. A referência da esquerda, estou falando PT, não estou falando esquerda no geral, mas com chances de ganhar, vou colocar assim, que hoje é o PT que tem o Lula. Mas você olha para a direita, você já citou o Tarcísio, eu já falei de Bolsonaro, está inelegível. A gente já falou do Marçal, não sabemos o que vai acontecer, mas é um fato novo aí nesse campo. Aí você vê na entrevista do Valdemar nesta semana para o Globo, ele fala do Nicolas, aí ele cita Eduardo Bolsonaro, está falando, tem nomes. No campo da esquerda, você tem o Lula. Você tem o Boulos, que tem essa... A gente, pelas pesquisas, não tem... Né, não está conseguindo avançar. Que ainda está trocando de imagem. Está trocando de imagem. Está trabalhando a imagem dele, mas ainda é visto igual, como como a Gleisi falou aqui, que quando a gente fala disso, de lideranças, ela fala, peraí, mas a gente está falando de gente com perspectiva de ganhar. Tudo bem, mas em algum momento você precisa discutir esses nomes com perspectiva de ganhar. Então você não tem essa discussão. Mas o fato de Lula não ter ainda negligenciado. Não, eles não estão fazendo. Mas eu acho que a gente também não está, não. A gente, eu falo do ponto de vista da opinião pública. Porque assim, Eduardo Paes é um nome que pode virar, não é esquerda, tudo bem, mas é um nome que pode ganhar projeção nacional? João Campos. João Campos, Tabata. O próprio Haddad. O próprio Haddad é nome. Rui Costa tem ambições nesse sentido. Você pode falar que é bom, é melhor ou pior, mas tem ambições, né? Flávio Dino era um nome evidente. Mas você vê que os nomes que você cita nesse campo, ou eles foram interditados ou parados pelo presidente, pelo PT, porque quem dá o comando, assim como no campo da direita, tinha muita gente que achava que era Bolsonaro, mas a direita vai indo, ela vai indo. Bolsonaro até teve que dizer essa semana que o Tarcísio teve que dizer aliados, né? Uma matéria de bastidor que o Globo fez. Que se Tarcísio quiser sair, tem que pedir a bênção para ele. Ele não precisa falar isso no bastidor, ele fala isso para quem quiser ouvir. Porque ele quer continuar sendo a pessoa que dá a última palavra. Mas Lula também é essa pessoa. Não, isso eu concordo. Só que eu acho que tem um holofote muito mais potente na direção do campo da direita do que no outro campo, no campo progressista. O Boulos é um nome, né? Me parece que não é simétrico o debate, o olhar e o acompanhamento. A gente acompanha com muita atenção a direita e com menos atenção o outro campo, e isso faz diferença no debate. Eles acham que Lula ainda é um nome forte, aliás, o único nome forte da esquerda. Mas a verdade é que a aprovação do governo do ladrão teve uma nova queda. Aqui, que na verdade a rejeição ao Lula caiu de forma muito sorrateira, exatamente na época eleitoral, que eram os institutos de pesquisa tentando dar uma forcinha para o Lula, né? A gente sabe que foi isso, não teve nenhuma melhora do governo Lula na época eleitoral. É que o pessoal viu que as eleições estavam caminhando para um desastre completo, aí deram aquela martelada básica nos números da planilha lá para dar uma melhorada para o Lula, parecer melhor para o Lula. Não, o Lula tá melhor agora, olha só. Mas agora já viu que foi um desastre mesmo, que não tem salvação. O Boulos já está percebendo que o Lula não traz voto nenhum para ele no final das contas. Ao contrário, Lula é bota de cimento, já falei, só afunda, só vai para o fundo, né? Então agora os institutos de pesquisa voltaram a medir as coisas um pouco mais certo. Eles sempre favorecem a esquerda, sempre favorecem ao Lula, mas pelo menos já não estão mais no modo martelar dados, né? Então, ou seja, o Brasil está aqui, está desaprovando o governo, isso é uma catástrofe para o governo. Se você for olhar de verdade o quanto que as pessoas gostam do Lula, é muito pior do que isso daqui, porque tem que descontar o fator brasileiro bonzinho quando você faz pesquisa de agradar, né? Então, essa é a situação. Eles tinham sacaneado o Lula e agora voltaram atrás, né? No final das contas está empatado, agora desaprovam e aprovam, o que na prática quer dizer que está muito pior no final das contas, né? E repara como é que é justamente o pessoal menos interessado em política que acaba tendo uma posição mais favorável ao governo Lula, né? Impressionante, que idade 16 a 24 anos, né? Impressionante mesmo. E o pessoal com 60 anos ou mais. É essa turma mesmo.